Fala São Paulino amigo, fala Raizeiro amigo, Raizeira São Paulina também. Galera sempre bem-vinda aqui no São Paulo Raiz com o Rony Altieri. O pessoal tá participando, compartilhando, comentando e a gente fica, como eu sempre digo, feliz demais com tudo isso, com a repercussão do canal, né? Com o compartilhamento, com a amizade de vocês, enfim, muito legal ter todos os amigos aqui presentes e juntos para falar do nosso amado, nosso querido São Paulo Futebol Clube. Vocês sabem que o São Paulo Raiz também é história, né? Grande parte da composição do São Paulo Raiz é justamente isso. É falar do momento tricolor, mas jamais esquecer a história. Afinal de contas, as glórias que vêm do passado, do nosso amado tricolor, são gigantes. E, portanto, a gente não pode nunca esquecê-las. Não é verdade? Enfim, a partir disso, o que resta pra gente se não fazer um baú tricolor, aproveitando essa questão dos goleiros, aproveitando essa questão, esse momento do Thiago Volpi, eu quero saber dos amigos o seguinte. Thiago Volpi, você aposta que vai ser um grande goleiro da história do São Paulo Futebol Clube? A gente aposta? Eu aposto, mas eu quero saber de você. Você acha que o Thiago Volpi vai chegar aos pés e aos títulos e às conquistas e às glórias que tantos goleiros, queridos goleiros do São Paulo, tiveram em toda essa história magnífica, gigante do São Paulo Futebol Clube? Essa é uma questão, né? Só o tempo vai poder dizer isso pra gente. O que o Volpi tem apresentado hoje já são elementos suficientes para a gente acreditar que esse possa ser um cara para ficar com o nome registrado na história. Mas claro, como a gente aproveita para falar de goleiro, eu tenho do meu lado aqui o mito Rogério Ceni, eu tenho desse outro lado aqui o gigante Zete, e tenho aqui na camiseta também o 100º gol do mito, retratado aqui, eternizado, para que a gente jamais esqueça daquele momento único, daquele momento maravilhoso vivido na história do São Paulo Futebol Clube. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos nossos goleiros, né? O pessoal que é mais novo viu vários goleiros passando aí pela meta do São Paulo, não conhece um pouco da história dos nossos goleiros, e a gente vai falar rapidinho, é ping-pong, nós vamos falar um pouquinho de cada goleiro, o que esse cara representou pra gente, de que maneira, né, esse cara ficou registrado na história do São Paulo Futebol Clube. Eu vou citar para vocês aqui, basicamente, alguns goleiros, né, que tiveram acima de 200 partidas, por exemplo, com a camisa do São Paulo. Por que 200 partidas? Porque é um número legal, porque é um número que mostra uma frequência, né, gigante de participação pelo São Paulo e o que esses caras conquistaram, para que vocês possam ter uma ideia do tamanho e da dimensão de cada um desses caras. Bom, eu não preciso nem falar, né? O nosso oitavo goleiro dessa lista que eu vou falar para vocês foi São Sérgio Valentim. Grande Sérgio Valentim, jogou de 69 a 74 no São Paulo, fez 202 partidas com a camisa do São Paulo Futebol Clube e foi bicampeão paulista 70 a 71. Por que o Sérgio foi importante? O São Paulo viveu uma fila de 13 anos na construção do Morumbi nos anos 60. Quando o São Paulo retoma e inaugura o Morumbi já completo, o São Paulo vem e é bicampeão paulista com São Sérgio no gol, com Forlan, com Gerson, com Pedro Rocha, com Terto, meu Deus, com Jurandir, com Paraná, tanta gente boa, Gilberto Sorriso na lateral esquerda, tanta gente boa, tanta gente legal nesse bicampeonato. Aí o São Sérgio ficou registrado na história do São Paulo Futebol Clube. Na sequência vem o King, 203 jogos com a nossa camisa, campeão paulista 43, 45, 46, naquela super máquina, naquele esquadrão que o São Paulo monta nos anos 40 com Leônidas da Silva, com Sastre, com Teixeirinha, com Remo, meu pai do céu, que time maravilhoso. O King, o goleiro King, uma das coisas legais da história do King no São Paulo é que com o início do profissionalismo, o King ele não queria se adaptar ao novo formato que era exigido dos profissionais. E ele queria ficar no formato padrão. Nesse problema todo, que ele acaba tendo inclusive com Vicente Feola campeão do mundo com a seleção de 58, ele acaba dizendo o seguinte, né, uma célebre frase: se não for no São Paulo, não jogarei mais futebol. E o King pendura a chuteira, ele vai trabalhar no São Paulo, mas ele não joga por mais clube nenhum. Olha que coisa bonita, que registro legal. Cada vez que eu falo do King, eu me lembro desse tipo de postura, coisa tão rara no futebol de hoje em dia, né?
Nós temos Gilmar Rinaldi, grande Gilmar Rinaldi, com 251 jogos. O Rinaldi que ficou de 85 a 1990 no São Paulo. Ficou um bom tempo também, foi campeão paulista 85, 87, 89, brasileiro 86, naquela épica partida em Campinas contra o Guarani. Grande Gilmar Rinaldi, foi goleiro do São Paulo, super campeão, fez parte daquele time do Cilinho, campeão paulista de 85, com Pita, com Silas, Miller, Sidney, gigante Sidney, né? Dario Pereira e Oscar na zaga, Zé Teodoro, meu Deus do céu, que time maravilhoso, inclusive que tinha o Márcio Araújo, hoje auxiliar técnico do nosso querido Fernando Diniz. Em quinto lugar tem o Suli. O Suli, cara. O Suli ele fica de 61 a 66 no São Paulo. Ele faz 267 jogos. Só que assim, o Suli, gente, por que ele não ficou com um nome muito destacado, apesar de ter feito aí quase 300 jogos com a nossa camisa? Muito por força da fila que o São Paulo viveu, da fase que o São Paulo viveu, dos 13 anos de 57 a 70, sem conquista. Por quê? Vou repetir, construção do Morumbi, né? E o Suli acabou pagando esse preço, um grande goleiro, mas acabou pagando esse preço também por força que o São Paulo não conseguia montar grandes esquadrões, porque todo o dinheiro era direcionado para a construção do estádio, mas é sempre legal a gente falar do Suli. Em quarto colocado, o Zete, grande Zete, gigante Zete, de 90 a 97, dependendo da camisa do São Paulo. O Zete que quebrou a perna lá no Palmeiras, o Palmeiras encostou ele, meio que não quis saber dele, o São Paulo trouxe, recuperou, nos tempos que o nosso departamento médico recuperava jogadores. Meu Deus do céu, que tempo, né? O Zete fez 432 partidas com a camisa do São Paulo e ganhou tudo. O Zete ganhou tudo. O Zete é bi da Libertadores, o Zete é bi do mundo, o Zete é campeão paulista, o Zete é campeão brasileiro. Meu Deus do céu, o Zete ganhou um monte de coisa no São Paulo e deixou seu nome registradão lá na nossa querida, na nossa história maravilhosa de goleiros do São Paulo. Em terceiro lugar vem José Poy, grande José Poy, da Escola Argentina de Goleiros, que já foi uma escola maravilhosa. Hoje em dia está meio derrubadinha, mas já foi gigante a história. O Poy que ficou de 48 a 62, 14 anos defendendo a camisa do São Paulo. E não bastasse isso, o Poy continuou a viver no São Paulo, o Poy morreu no São Paulo. O Poy é um dos principais apoiadores, né? Um dos maiores incentivadores da construção do estádio do Morumbi, trabalhou demais para que isso se tornasse realidade. O Poy que é campeão paulista de 48, 49, 53, 57 naquela tarde das garrafadas, jogo do Zizinho, o São Paulo ganhou do time da Zona Leste por 3-1, meu Deus do céu, que briga, que confusão que deu naquele final de jogo. Nós vamos fazer aqui um baú tricolor, só para lembrar disso daí. Para você ter uma ideia da importância do Poy, não só como jogador, como goleiro maravilhoso que o São Paulo teve, 520 jogos com a camisa do São Paulo. O Poy foi por 5 vezes treinador do São Paulo. E não foi só campeão jogando, foi campeão como treinador na primeira final que eu estive no Morumbi, em 1975, aquela final dos pênaltis do gigante, do grande Valdir Pérez Arruda. O Poy, para você ter uma ideia da importância dele, chegaram a cogitar a possibilidade de naturalizar o Poy para jogar na seleção brasileira de 54. Tamanho era o futebol que o Poy entregava, tamanha era a classe e a categoria com que o Poy defendia, um goleiro primoroso, quase foi para a seleção brasileira, seria inédito, né? Mas enfim, acabou tendo uma rejeição, logicamente, dos adversários, e isso não acabou acontecendo, mas ele chegou sim a ser cogitado. Em segundo lugar, o gigante Valdir Pérez Arruda, segundo meu irmão Fernando Benincasa, um dos maiores que ele viu, um dos maiores que eu vi também, grande Valdir Pérez, 615 jogos com a nossa camisa, 11 anos defendendo as cores do São Paulo, de 73 a 84, Valdir Pérez que é campeão paulista 75, com Poy de técnico, campeão paulista 80, campeão paulista 81, bicampeão, né, 80 e 81, campeão brasileiro de 77, na epopeia do Mineirão, que eu tive o prazer de estar naquela conquista do São Paulo, maravilhosa, aquele time de guerreiros, aquele time do Minelli, grande Valdir Pérez. Se você põe no YouTube aí, tem as cobranças de pênalti contra o Atlético Mineiro, puta, que a gente fica até arrepiado de falar nisso, você imagina de ver e de relembrar. Valdir Pérez é o único goleiro
do São Paulo Futebol Clube, que foi titular de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. Valdir Pérez, que foi o titular em 1982, o gigante Valdir Pérez. Em primeiro lugar, Rogério Ceni, sim, o maior goleiro da história do São Paulo, de 1990 a 2015, 1.237 partidas, 132 gols e campeão de tudo. Assim como o Zete, campeão de tudo. Ah, Rony, eles não foram campeão da Copa do Brasil. Tá bom, gente. Os caras foram campeão do mundo, campeão da Libertadores. Sei lá eu quantas vezes. Os caras foram campeão brasileiro. Os caras foram não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu vou ficar preocupado com a Copa do Brasil? Não vou. É claro que eu gostaria de ter, mas se eu não tenho também, não é isso que vai tirar do São Paulo a primeira posição em conquistas de títulos com qualidade que tem o São Paulo Futebol Clube. Né? Esses são os grandes goleiros da história do São Paulo. Você vê, a história do São Paulo aí de 80 anos, ela tem basicamente esses goleiros como os grandes, que marcaram presença há 11 anos, 14 anos, 10 anos, enfim, 11 anos. Muitos goleiros, o goleiro fica uma década no São Paulo, no mínimo o goleiro são paulino fica uma década defendendo as nossas cores. Pois bem, e o Thiago Volpi, o que você acha? O Thiago Volpi vai entrar nessa lista seleta de gigantes da meta São Paulina? Essa é a nossa dúvida e essa é a nossa esperança também e a nossa aspiração, né? O meu desejo é que eu possa falar do Volpi, que tem só 28 anos, que está começando agora a aparecer para o futebol de uma maneira, né, num time grande, de uma maneira intensa, tá chamando a responsabilidade para si. Tá, o torcedor São Paulino está com confiança naquilo que o gigante Volpi tem feito. Rapaz, se esse cara começar a crescer assim demais, a gente vai ser muito feliz com esse goleiro. E eu quero acreditar que nós vamos ser mesmo, para que ele possa entrar nessa lista seleta de grandes arqueiros da história do São Paulo Futebol Clube. Gostaram? Não gostaram? Enfim, comenta aí, vai lá no comentário, dá sugestão de pauta. Muita gente tem falado, Rony, eu quero saber da final de 86. Rony, eu quero que você fale de José Poi, estou falando do Poi um pouquinho aqui hoje também. Rony, eu quero que você fale disso, daquilo, bota aí na pauta. Ajuda a gente a montar os nossos vídeos, né? Para que vocês possam também estar sempre com a gente, sempre presentes aqui no São Paulo Raiz. São Paulo Raiz que tem o baú tricolor que faz a gente lembrar dessa história. Jamais esquecer da história do São Paulo, até porque as suas glórias que vêm do passado. Legal, gente? Prazer, satisfação estar com vocês, São Paulo Raiz na área. Se inscrevam no canal, convidem os amigos, aperte o sininho para ter sempre o vídeo a hora que ele aparecer. Legal? Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Valeu, meus amigos.